Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. E eu vim aqui hoje, não podia deixar de aparecer por aqui no nosso cantinho hoje, para poder dividir com vocês um momento muito especial na minha vida, né? Eu acabei de voltar, faz algumas horas só, da minha cerimônia de colação de grau na Universidade de São Paulo. Então, essa noite eu recebi o título, né, o grau de bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. E foi um momento muito especial para mim, né? E eu sei que aqui tem muitas pessoas que acompanham aqui o meu canal, que me acompanham desde que comecei, na verdade, né, a fazer os vídeos aqui falando sobre a faculdade de Direito, falando sobre os temas de direito, né? Então, desde o comecinho dessa nova fase da minha vida, dessa trajetória, muitas pessoas que estão aqui que também torcem por mim, né? Para que pudesse ir adiante, para que as coisas pudessem dar certo. Então, eu não quis deixar para um outro momento para vir aqui falar sobre isso, né? Como eu falei, faz algumas horas só que eu cheguei. E eu queria, mesmo sem nenhuma preparação, poder dividir um pouquinho com vocês desse sentimento que eu tive nessa noite, que para mim foi bastante especial. Falar a verdade para vocês, eu nem imaginei que eu ia sentir tantas coisas, né? Tantas misturas de sentimento ali, no momento, né? Nessa noite em que eu estava ali reunido no Salão Nobre com professores, com o diretor da universidade, com amigos, né, com a família, com a esposa, com minhas filhas. Então, primeira coisa que eu queria dizer, né, que realmente, né, nesse momento, rapidamente passa assim um filme pela nossa cabeça, né, de toda a nossa trajetória, tudo que nos levou até esse momento. Para mim, particularmente, né, que enfim, eu venho de uma família de pessoas trabalhadoras, né, de pessoas que não tiveram muita oportunidade de educação, meu pai, minha mãe, pessoas muito trabalhadoras, honestas, fizeram grandes sacrifícios, mas, enfim, não tiveram muitas oportunidades na vida de estudar, né? E assim, eu, durante minha vida toda, vim trabalhando desde muito cedo, né? Ali de 13 anos de idade mais ou menos, eu já estava trabalhando e estudando em escolas públicas. Então, chegar, né, a esse momento de me formar na Universidade de São Paulo, faz com que tudo isso passe pela nossa cabeça e também para mim, né, que fui fazer minha segunda graduação, na verdade, já depois de casado, de já ter mais idade e tudo. Foi uma decisão, né? Será que eu devo fazer isso agora? Isso significa deixar de lado, às vezes, o tempo que eu preciso dedicar às minhas filhas, né? Que são crianças, que estão crescendo e tudo mais. Então não foi uma decisão muito simples, né? E ali, sentado ali, né, eu fiquei muito emocionado mesmo, né, de pensar rapidamente ali em tudo isso, como eu falei naquela cerimônia tão bonita, com os amigos, com os familiares, lembrar tudo isso e lembrar que esses 5 anos, né, foram 5 anos de esforço, de luta, não foi uma coisa fácil, né, exigiu muita dedicação, muito esforço, e que eu não estive sozinho nessa caminhada, né, eu estive com minha família ao meu lado, minha esposa, minhas filhas que me ajudaram, me apoiaram, com os amigos, né, da faculdade, aquelas pessoas que a gente acaba ganhando um amor e um respeito muito grande, né, e é tão bom conviver com pessoas que fazem o bem, que nos ajudam, né, que querem nos colocar para frente. Então tudo isso veio assim muito forte na minha mente, né, e eu me senti realmente realizado, né, de ter cumprido essa etapa na minha vida, que era uma coisa que eu propus no meu coração, que eu queria fazer, e foi muito bom poder chegar nesse momento, e é um momento de uma coroação mesmo, né? A gente sente que o esforço valeu a pena. Então isso eu queria partilhar com vocês.
E algo muito especial também para mim, né? A primeira vez que eu fiz uma graduação, eu não tinha filhas, né? Não era nem casado. E agora, algo assim que me tocou muito foi estar ali com a minha esposa e minhas filhas, né? Minhas filhas, particularmente. Quando eu fiz minha primeira graduação, minha esposa era minha namorada ainda, né? E ela estava comigo lá. Mas ter as minhas filhas ali, podendo olhar para o pai e elas tendo visto o esforço que foi preciso, né, para poder passar por esses 5 anos. E algo que eu tinha no meu coração nesse tempo era o desejo de mostrar para minhas filhas o que a educação significa para mim. O que significa na minha vida a educação, porque eu amo a educação. E eu queria, um dos grandes propósitos que eu tinha na minha vida era poder dar esse exemplo para elas, que elas vissem o pai estudando, se esforçando, muitas vezes cheio de coisas para fazer, mas dando à educação a devida importância, né? E eu queria que elas tivessem esse exemplo. Então, ter elas ali comigo hoje, vendo, né? Estando comigo, partilhando esse momento, vendo o pai receber um título como esse, numa universidade tão conceituada, né? Eu espero que isso, de alguma forma, dê para elas um pouco da dimensão do que eu sinto pela educação, pelo aprendizado, pelo crescimento que a gente tem que ter como ser humano, né? Então essa foi uma parte muito especial, poder dividir isso com elas. E outro ponto que foi muito bacana, né, um momento que eu fiquei muito emocionado também, foi ouvindo as palavras do diretor. Ele falou muito sobre a tradição da Faculdade de Direito da USP, falou sobre o legado, né, de tantas pessoas importantes para a história do Brasil que estudaram ali naquelas cadeiras, né, que a gente está ali hoje ocupando, e da responsabilidade que isso traz sobre nossos ombros, né, da gente honrar para com a sociedade essa oportunidade que a vida nos deu, que a vida nos legou, né, de poder estudar com grandes mestres, de poder aprender um pouco sobre o que é justiça, o que é direito, o que é ética, o que é moral. Então isso traz para nós uma responsabilidade do ponto de vista social, né, uma responsabilidade para com a democracia, uma responsabilidade para com o Estado de Direito e com a busca por uma igualdade social, né, por mais justiça social. Então tudo isso, né, é muito bonito da gente vislumbrar assim num momento solene como esse. E foi maravilhoso, né, gente? Foi maravilhoso poder receber o meu título, pegar nas mãos ali o meu certificado, né, atestando, né, o meu grau de bacharel em Direito. É algo que eu tenho para mim como marcante mesmo na minha história. Então esses 5 anos se passaram rapidamente até, não foi fácil não. E o que eu queria transmitir para vocês afinal é que eu amo a educação, né? E eu incentivo todos que puderem buscar uma maior educação na sua vida, um grau de aperfeiçoamento, que vocês façam isso, né? Não vai ser uma coisa fácil, claro, tudo que vale a pena exige esforço, exige sacrifício da gente. Então, claro que vai ter momentos difíceis, não foi tudo um mar de rosas, né? Nesse tempo aí desses 5 anos que se passaram. Teve de tudo, teve alegrias, teve momentos difíceis, de preocupação, enfim, de muita dificuldade em alguns momentos também, mas tudo isso eu digo que valeu muito a pena, né? E os frutos que ficam é uma transformação que a gente tem mesmo como pessoa. Eu acredito nisso, que a educação nos transforma como seres humanos. Então, certamente eu volto e saio dessa trajetória uma pessoa diferente, daquilo que eu era antes. E, sem dúvida nenhuma, um pouco mais moldado para melhor, né? Então, eu sinto isso, que a gente vai se formando um ser humano
cada vez melhor, né? Desde quando a gente nasce, e que a educação tem tudo a ver com esse processo, tá bom? Então, muito obrigado, meus amigos, por terem me acompanhado aqui, né, nesse tempo todo. E eu espero que a gente continue aqui no nosso canal, né? Tem muitas coisas pela frente ainda. Esse canal está um pouquinho parado, é verdade, porque eu estou me dedicando a várias outras coisas aí, né? Vários projetos, mas eu não quero deixar isso aqui de lado. Quero continuar compartilhando coisas com vocês, a gente dividindo muita coisa bacana que tem a ver com direito e outros aspectos da vida também, tá bom? Um grande abraço, meus amigos. Fiquem em paz e leve um pouquinho do sentimento que eu tive aqui no meu coração nessa noite. Grande abraço a todos.